Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, sabe? De um artigo bem interessante da revista Igreja Luterana. Isso aí. O título é Disforia de Gênero, Reflexões Teológicas com Vistas ao Aconselhamento Pastoral. Os autores são Nathan Philip Hoffman e Leonídio Schultz Gorel. E ele toca num ponto importante, né? Uma busca por orientação que surgiu entre pastores da IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso. Sobre como aconselhar, como acompanhar membros que estão vivenciando a disforia de gênero. Certo. E olha, o artigo deixa claro que o objetivo não é entrar naquela discussão toda de ideologias de gênero, mas sim Ah, oferecer ferramentas, recursos teológico-pastorais mesmo. baseados na Bíblia, né? Sim, totalmente ancorados nas escrituras sagradas para ajudar quem está nesse conflito, sabe? Entre identidade de gênero, fé, especialmente a disforia. Entendi. Bom, então vamos começar pelos conceitos que o artigo traz para a gente entender a base da discussão. Vamos lá. Ele começa fazendo aquela distinção, né, entre sexo, que seria o biológico, geralmente visto como algo imutável, e gênero. Isso, gênero já entra mais nas características sociais, culturais, né? Ligadas ao masculino, feminino. E aí o artigo menciona que tem teorias que veem isso como construído ou até fluido. Cita até aquele caso controverso, né, do David Raymer, ligado ao John Money, como um ponto histórico nessa discussão de construção social versus biologia. Menciona assim. E apresenta um panorama, sabe? Desde visões que enfatizam a influência da cultura, tipo Ferreira e Capellari, até teóricas como a Margaret Peters, que contrapõe essa ideia de gênero construído com o sexo biológico imutável. E a Judith Butler também, né, que vai mais longe na separação entre sexo e gênero. Exato. O artigo usa esse cenário para mostrar como é complexo e como essa complexidade pode levar a uma incongruência que causa dor, quando o gênero que a pessoa sente não bate com o sexo de nascimento. E essa incongruência dolorosa é o que nos leva à disforia de gênero. Como o artigo define isso, especificamente? Olha, ele se baseia no DSM-5, que é aquele manual de diagnóstico, e define a disforia como um sofrimento. É clinicamente significativo mesmo, que vem dessa incompatibilidade. Incompatibilidade entre o gênero que a pessoa experiencia, expressa, e aquele que foi designado no nascimento, certo? Perfeito. Isso pode incluir um desejo muito forte de ser de outro gênero ou de ser tratado como tal, e um desconforto grande com as próprias características sexuais, primárias ou secundárias. É importante frisar que é uma experiência real, angustiante, né? Não é frescura, como dizem por aí. De jeito nenhum. O artigo reforça isso e até menciona a mudança da OMS, né, que reclassificou para incongruência de gênero, tentando tirar um pouco o peso de doença mental, tratando mais como uma condição de saúde. Entendido. Agora, com essa base, como que a perspectiva teológica luterana, apresentada no artigo, entra nessa conversa tão delicada? Bom, aí o ponto central é o que a gente chama de antropologia bíblica. Ou seja, como a Bíblia entende o ser humano. Certo. Os pilares dessa visão. Isso. Primeiro, a criação. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Gênesis 1, né? E o corpo como um presente de Deus. Um presente bom. Exato. Segundo, e isso é bem crucial no artigo, é que a nossa identidade fundamental, nessa visão, não é algo que a gente define sozinho, ou que a sociedade define pra gente. É um dom de Deus. Ele nos conhece e é assim que nos conhecemos. Interessante. Terceiro, a queda, o pecado, né? Que afetou tudo radicalmente. Inclusive nossa compreensão sobre identidade, sexualidade. Gerou um desvio do plano original. E isso, teologicamente, afetaria todo mundo, não só algumas pessoas. Não é algo específico de uma orientação ou identidade, então. Não, a visão é que a queda afeta a natureza humana como um todo. Quarto ponto, a lei de Deus. Ela revela esse desvio, mostra o pecado, mas não salva. A salvação, a restauração, vem por Jesus Cristo. Pela fé em Cristo. Isso. E aí, o último pilar, a nova identidade do cristão está firmada em Cristo. O artigo cita Paulo, né? 1 Coríntios 6, Colossenses 3. Essa nova identidade não é definida por desejos, experiências passadas ou presentes. Ela está em Cristo. Ok, essa base teológica é bem clara. E como isso se traduz, assim, em orientações práticas para o aconselhamento pastoral de alguém com disforia? O que o artigo sugere? A abordagem que o artigo propõe tem várias frentes, sabe? Primeiro, ouvir.
mas ouvir com empatia de verdade. Tentar entender a experiência da pessoa, o que ela está passando, até possíveis traumas, questões de fundo. O artigo até menciona um testemunho de uma pessoa chamada Kari, que passou por uma detransição. Ouvir a história completa. Exatamente. Segundo, proclamar a lei e o evangelho, de forma equilibrada. A lei, na interpretação do artigo que cita Deuteronômio 22.5, apontaria a incongruência com a ordem criada por Deus. E o evangelho? O evangelho oferece o perdão, a justificação pela fé, a promessa dessa nova identidade em Cristo que a gente falou. Terceiro, o artigo usa uma distinção interessante: estrutura versus direção. Como assim? A estrutura seria a sexualidade como criação boa de Deus. A direção seria o desvio causado pelo pecado, ou então a reorientação dessa direção pela graça de Cristo. É um jeito de pensar sobre isso. Entendi. E o quarto ponto? Quarto, a ênfase na obra do Espírito Santo. No processo que chamamos de santificação, que não é mágica, não elimina a luta contra a natureza caída, né? Mas capacita o crente a viver para Deus, a redirecionar os desejos, a vida, com a força que vem dele. É uma caminhada, então. Uma luta contínua com a força de Deus. Isso. E a esperança final, claro, está na redenção completa na eternidade, quando tudo será restaurado. Então, para a gente amarrar, o artigo busca dar aos pastores luteranos um referencial teológico para lidar com a disforia de gênero. É isso. Exatamente. Um referencial que, ao mesmo tempo, reconhece o sofrimento real da pessoa, Afirmam uma identidade que vem de Deus, pela criação e pela redenção em Cristo, e propõe um caminho de discipulado, de santificação pela graça, sempre com a Bíblia como guia. fica claro o esforço de equilibrar a convicção teológica com a compaixão pastoral. Sim, o artigo ressalta muito a palavra de Deus como autoridade, Cristo como centro dessa restauração da identidade e o Espírito Santo como aquele que age continuamente na vida e na luta do crente. Para quem se interessou e quer ler o material na íntegra com todos os detalhes e referências, Isso é importante. O artigo completo Disforia de Gênero, Reflexões Teológicas com Vistas ao Aconselhamento Pastoral, está disponível online. É só procurar no acervo da revista Igreja Luterana. Vale a pena a leitura direta da fonte. com certeza, é um tema complexo e a leitura do artigo original pode trazer ainda mais nuances. E fica talvez uma pergunta para a gente pensar, né? Inspirada por essa discussão toda. Como que as nossas comunidades de fé podem criar espaços? Espaços que consigam, assim, juntar as convicções bíblicas sobre quem nós somos, sobre a criação, com um cuidado pastoral que seja realmente sentido como compassivo, como acolhedor, por quem está enfrentando essas questões tão complexas da disforia de gênero. Uma ótima reflexão final. Como viver a verdade em amor na prática, nesse contexto tão sensível?